Estamos iniciando a gravação de mais uma entrevista coletiva. Mais uma vez faremos a entrevista coletiva pelo aplicativo Zoom. Os jornalistas já estão conectados e farão suas perguntas ao vivo. O atleta Alan Vitor, que já está integrado ao elenco, inclusive já entrou em campo, deu uma canetinha na última partida, já está conosco aqui ao vivo para participação. Boa tarde, Alan, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Então tá, joia. O pessoal está ávido aqui pelas perguntas, já estão todos ao vivo aqui, vamos só buscar a ordem. Abre a pergunta o jornalista Carlos Rodrigues, da Rádio Central de Campinas. Carlão, boa tarde, bem-vindo. Duas perguntas para o Alan Vitor. Boa tarde, Otis, boa tarde aos colegas, boa tarde também para você, Alan. Eu queria que você falasse justamente, dessa sua vinda ao Guarani, Você estava no Santos, jogou algumas partidas essa temporada, mas acredito que aceitou esse convite, que já havia tido uma negociação antes, acabou não dando certo, e agora aconteceu. Primeiro, o seu pensamento, claro, é para ter mais oportunidades, você vislumbra ter mais oportunidades aqui no Guarani do que teria no Santos. Que você falasse um pouquinho, os poucos minutos que você jogou em Maceió, deixou uma boa impressão, O Otis salientou aí a canetinha no Cristóvão, o Lucão poderia ter feito um gol com assistência sua. Que você falasse da sua chegada, ter mais oportunidades vestindo a camisa do Guarani. O que você achou da sua estreia, embora tenha sido pouco tempo? Então, boa tarde aí. Então, eu achei a minha estreia boa. Só faltou um golzinho, mas vai sair na hora certa. E também eu gostei muito de vir pra cá, porque aqui é um ambiente bom, já deu pra ver quando eu cheguei, Tudo me recepcionou, todos bem. E eu tô aqui pra ajudar o time e para dar meu melhor dentro de campo, e tenho certeza de que a gente vai fazer um ótimo campeonato nessa temporada. E você já vai para sua segunda partida com o derby. Você já teve a dimensão, já foi possível, conversando com os companheiros, enfim, observando um pouco que você está em Campinas, já conseguiu ter a dimensão do que representa o derby e do quanto que uma vitória no sábado pode ser valiosa para o time, principalmente para o torcedor que está ávido para ver o Guarani bater o maior rival? Sim, então, eu estava conversando com meus companheiros e o derby é muito importante, Porque vai ser um clássico do interior. E tenho certeza que a gente vai fazer um ótimo jogo e, se Deus quiser, vamos sair com os 3 pontos. Daí o Alan tem respostas mais rápidas, vamos fazer uma coletiva. Cleiton Vendemiato, sua pergunta, bem-vindo, boa tarde. Alan Vitor, à sua disposição. Boa tarde, Alan Vitor, seja muito bem-vindo ao Guarani Futebol Clube. Gostaria de saber, dentro das suas características, a gente viu que você entrou na partida contra o CSA atuando pelo lado esquerdo, é por ali mesmo que você se sente bem jogando? Você também pode atuar em outras partes do campo? Conta um pouquinho pra gente das suas características. Então, minha característica é essa, ir pra cima, ser agudo e finalizador. Mas também eu posso jogar na ponta direita, eu conversei com o treinador também, que ele pode me colocar nas duas pontas se ele quiser. Mas eu prefiro mesmo jogar ali na esquerda, que é meu melhor. Isabela, da Tati TV Record Campinas. Bem-vinda, Isabela. Duas perguntas para o Alan Victor. Oi, boa tarde, Alan. Tudo bem? Seja bem-vindo. A minha pergunta é sobre o derby, não tem como fugir muito disso, O Guarani chega ao clássico numa situação muito mais confortável que a Ponte Preta. Por essa razão, você diria que o Bugre é o favorito? Então, no jogo não tem jogo fácil, Como eu falei, a gente vai estar muito preparado para esse jogo, porque futebol dá muitas voltas, E tenho certeza que a gente vai fazer um ótimo trabalho no jogo agora de sábado no derby, que vai ser muito importante para a gente. E qual tem sido a principal orientação do técnico Daniel Paulista ao elenco em relação ao derby? Qual tem sido a principal orientação do Daniel Paulista em relação ao jogo, ao derby? Então, ele fala pra gente ter muita vontade dentro de campo, dar seu máximo, não tem bola perdida e jogar com confiança, ser alegre dentro do campo também. E é isso, a gente vai pra cima. Próximas duas perguntas. Jornalista Thaís Helena, Rádio CBN Campinas. Boa tarde, Thaís. Duas perguntas para o Alan Vitor. Boa tarde a todos, boa tarde, Alan, seja bem-vindo. Primeiro falando sobre a Série B, Assim como os companheiros já falaram sobre o derby, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa Série B 2021, promete ser bastante disputada, o Guarani está tendo até um bom desempenho nesse início de campeonato, então como você está vendo essa disputa pelo Bugre do Campeonato Brasileiro?
Então, essa é uma das séries B mais difíceis, né? Porque tem vários times grandes, né? E como eu falei, Série B não tem jogo fácil, né? E a gente está trabalhando no dia a dia para isso, para melhorar cada vez mais. E com certeza a gente vai fazer uma ótima temporada. Vamos dar o nosso máximo dentro de campo e vamos dar muitas alegrias aos torcedores bugrino. E falando também sobre a sua experiência no Santos, mesmo que poucas partidas, que você pode apresentar aqui no Guarani, que você trouxe de experiência do Santos, e também emendando, né, qual seria o seu diferencial para o ataque, ajudando aqui a equipe do Guarani. Então, meu diferencial é fazer um ótimo jogo, me dedicar a cada jogo mais, cada treino também. E é isso, como eu falei, jogar com alegria, sem medo e ir pra cima dos caras. Próximas duas perguntas, jornalista Daniel Mafra, da IPTV Campinas. Boa tarde, Daniel, bem-vindo. Duas perguntas para o Alan Vitor, por favor. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Para começar, como é que eu posso chamar? Alanzinho ou Alan Vitor? Alan Victor é melhor. Por que é melhor se no Santos você era conhecido como Alanzinho? Fala pra gente. É, porque Alan Victor tem mais nome, né, de jogador. Alanzinho fica muito ruim aí. É meio ruim, eu prefiro Alan Victor mesmo. Bacana. Para terminar, como é que você tem visto o elenco bugrino? Você chega numa semana decisiva, né? Já numa pedreira aí, como é que tem sido esse entrosamento para a equipe, já para jogar no sábado? Então, o elenco é bem, os caras é bem legal. Deu para se entrosar já com os caras. Eu conheço alguns também que jogaram comigo, quando eu era da Portuguesa, o Bidu, o Davó. E aí fica mais fácil de se entrosar, né? Mas, como eu falei, a gente vai para cima e vamos buscar esses 3 pontos aí de qualquer forma. Valeu, obrigado. Obrigado. Tá certo, Daniel. Feitas as duas perguntas. Jornalista Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes AM Campinas. Boa tarde, Marquinhos, bem-vindo. Duas perguntas para o Alan Vitor. Boa tarde, Otis. Boa tarde para todo mundo. Alan Vitor, você há pouco respondeu que conhece alguns atletas que já estão aí no grupo do Guarani, atletas que você jogou inclusive na época da Portuguesa. Chegar num time, embora são jogadores jovens como você, mas chegar num time onde tem jogadores que você já conhece, facilita o teu trabalho, Alan? Sim, facilita, né? Porque eles vão passando confiança para você, né? E também é mais fácil chegar num time que você conhece alguns molecados assim. Você fica mais à vontade no ambiente também, né? E é muito mais fácil jogar com eles, que eles jogam demais também. E é muito gente boa, os molecados. E vai dar tudo certo, eu tenho fé. Legal, legal. Isso é importante, né? A questão da fé. E a gente sabe também que você tinha outras propostas, né? Até no início da coletiva foi perguntado para você de um namoro antigo com o Guarani e agora você está chegando para o Bugre, para o Estádio Brinco de Ouro. O que o fez aceitar esta proposta agora, sabendo que você tinha outras propostas, e o porquê não deu certo lá atrás? Então, não deu certo por causa que tinha um negócio do transfer ban do Santos. Aí não podia emprestar, sabe, também. Mas eu chego agora para ajudar o time mesmo e eu estou muito feliz aqui. Tá certo, as duas perguntas respondidas. Tiago Andrade, do podcast Bugrecast, bem-vindo, Tiago. A sua pergunta, uma pergunta para o Alan Vitor, por favor. Obrigado, boa tarde a todos. Alan, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Guarani. E você entrou nessa partida contra o CSA no lugar do Bruno Sávio, né? Nessa posição tem jogadores como o próprio Bruno Sávio, o Júlio César, o Davó pode jogar por ali, o Matheus Souza, o Renanzinho, entre diversos outros. Como você enxerga a disputa por uma posição nesse ataque e se você também já se enxerga como titular nessa equipe? Então, sentir como titular não, né? Porque tem que trabalhar no dia a dia. E é uma disputa sadia, né? Onde vários dessa posição aqui é muito qualificado e tem muito potencial. E quem escolhe quem vai jogar é o professor, né? O que ele colocar, para mim tá bom. O importante é trabalhar. Encerrando a entrevista coletiva, duas perguntas para o jornalista Elias Aredes, Rádio Brasil Campinas. Bem-vindo, Elias, boa tarde. Suas duas perguntas para o Alan Vitor. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Alan Vitor. A minha pergunta é a seguinte, você, Davó, quer dizer, não só vocês dois, o Guarani tem jogadores muito leves e, por outro lado, a Série B tem times que se
caracterizam pela imposição física. Náutico, o próprio CSA. Como fugir dessa marcação forte, dessa questão física? Tem dificuldade realmente para você com essas suas características, principalmente quando há necessidade de tomar iniciativa de jogo, de propor o jogo? Olha, a dificuldade não tem muito, porque já estou acostumado já a jogar com os caras mais fortes que eu. E isso é normal para mim. Como vários treinadores que eu passei falaram para mim que quando eu pegar a bola você tem que dar um tapa longo, porque na velocidade é difícil de pegar. E eu coloquei isso na cabeça, né? E por isso que facilita para mim dentro de campo. E no caso do elenco, você acha que esse elenco tem potencial para quê? Para chegar nas 4 primeiras posições, uma posição intermediária, ou o time ainda está em crescimento? Como é que você analisa, até diante do que você vê nos treinos, que é algo que a gente não tem acesso? Então, esse elenco tem sim total condições de chegar entre os 4 primeiros, que a gente é muito unido. Eu tô aqui uns quase, vai fazer uma semana, já vi que a gente aqui é unido, é um correndo pelo outro. E como eu falei, a gente vai dar a vida nesse campeonato aqui para chegar lá em cima, ou até mesmo buscar o título, que é o nosso objetivo. Alan, a gente terminou aqui as perguntas do pessoal da imprensa. Você chegou no Guarani com muito pouco tempo de treinamento, já foi para o jogo, né? Teve a disposição do professor, entrou no finalzinho da partida e tal. E a gente viu um futebol da sua parte, mais um futebol ofensivo mesmo, aquele futebol do drible, do partir para um contra um. É isso que a torcida pode esperar de você dentro de campo? Um jogador mais contundente, o atleta que procura a jogada sempre mais individual ali pelo lado do campo? Sim, a torcida pode esperar isso de mim. Vou fazer sempre isso, porque é minha característica, né? Minha característica é ir pra cima, pro drible, pro um contra um, finalizar, porque sempre foi assim, desde quando eu comecei na base do Santos. Vários treinadores falaram pra mim, não volta a bola pra trás, pegou ali do meio pra frente, pode ir dentro, aí eu faço o que eles me falam. E aí, daquele lance lá, lance bonito, meteu uma caneta no adversário ali, rolou a bola pro Lucão, faltou pouco para sair o gol, hein? Faltou um pouquinho, mas aos poucos vai saindo a jogada, vai dar tudo certo. Mas, além disso, o Alan também finaliza, o Alan também tenta o gol. Lógico, tem que tentar, porque o atacante vive de gol, né? Se não chutar, não faz gol. Valeu, meu amigo. Estamos encerrando a entrevista, vai pro treinamento que tá em cima da hora, viu? Valeu.